compartilhar aqui a nossa tela e analisar com vocês uma reflexão que todos já devem ter encontrado por aí, né? Na internet, já receberam em forma de bom dia, já receberam essa reflexão em algum momento aí das suas vidas, no WhatsApp ou no Instagram, já passaram por essa mensagem, mas eu queria agora trazer um olhar diferente para ela, para vocês, tá? Essa mensagem nos diz que nós precisamos ter fé para acreditar que é possível alcançar. Gente, a fé, ela é um sentimento e ela é uma crença das coisas que a gente não vê. Então, muitas vezes a gente acredita que coisas boas podem acontecer na nossa vida, mas a gente não tem certeza. E é por meio da fé que a gente tem esse sentimento. Mas eu queria muito frisar aqui para vocês que quando você enche o seu coração de fé, quando você enche o seu coração dessa crença em algo que mesmo que você não esteja vendo, você sabe que vai acontecer, isso acontece, tá? Porque quem nos traz esse sentimento bom, positivo para a nossa vida é Deus, tá? E é a fé que nos coloca em conexão com Deus. Então, quando nós temos fé, quando nós temos esperança, quando nós temos um coração positivo, um coração conectado com o coração de Deus, as coisas acontecem para a gente. Outra coisa que nós precisamos ter na vida é muita força para lutar sem desistir ou duvidar. Pessoal, tem uma frase que ela se tornou uma máxima na minha vida pessoal, tá? De verdade, é uma frase que diz assim: numa batalha é preciso coragem e não medo. Gente, eu já enfrentei muitas batalhas na minha vida e eu enfrento muitas batalhas todos os dias. Esse ano, então, eu nem digo para vocês quantas batalhas eu já enfrentei até aqui, tá? Uma hora, se eu tiver oportunidade, eu vou compartilhar. Quantas lutas eu já enfrentei até aqui só esse ano. Mas eu não posso perder a força de lutar. Eu não posso perder a coragem de lutar, tá? Numa batalha, você não tem que sentar e chorar, você tem que ter coragem, porque o soldado, quando ele está no meio da guerra, ele tem que lutar para que ele possa vencer, porque a vitória só chega se ele lutar. Se ele sentar e chorar, ele perde a batalha. E nós não vamos perder essa batalha, hein, gente? Vocês têm o Enem para conquistar, vocês têm os sonhos e objetivos de vocês para realizar. Então, não percam a batalha, lutem, tenham força, tenham coragem. E, por fim, essa mensagem diz que a gente tem que ter foco para realizar os sonhos ainda mais depressa do que se imagina ser capaz. Foco, gente, significa que eu traço um objetivo, eu traço uma meta e eu não desisto de alcançar esse objetivo. Então, eu não me desvio dessa meta, eu não me desvio desse objetivo. Eu vou lutando, me disciplinando para que eu possa alcançá-lo. Tem gente que até traça uma meta no início do ano, faz tantas promessas, né? Eu vou emagrecer, eu vou fazer academia, eu vou ter uma vida mais saudável, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais, né? E no meio do caminho perde o foco. Por quê? Porque desvia sua atenção, né? Desvia os seus esforços e acaba não conquistando o seu objetivo e a sua meta traçada porque não teve foco. Então, pessoal, vamos ter disciplina, tá? Vamos nos organizar para que, de fato, o nosso sonho maior, nosso objetivo maior traçado na nossa vida seja realmente conquistado. Fica aí a dica para vocês, tá? A reflexão da aula de hoje, que eu sempre tenho trazido, né? No início das nossas aulas, uma reflexãozinha para que a gente possa ir, de novo, né? Reavivar as nossas energias, o nosso ânimo. Se de repente eu estou de cabeça baixa, estou triste, estou desanimado, penso, não, opa, bora lembrar lá do que a Janaína falou, né? Aquele dia, a mensagem que ela trouxe aquele dia é aquilo lá que eu tenho que de novo pegar para mim e
fazer valer na minha vida. Então, fica a dica de hoje: força, foco e fé. Bom, então vamos lá, né? A terceira fase de Drummond, que é o que nós vamos abordar aqui nesse início da aula de hoje, foi a fase em que ele se colocou igual ao mundo. Lembram-se? Então, ele teve a fase eu menor que o mundo, eu maior que o mundo, né? Ao contrário, né? Desculpa aí. Ele teve a fase eu maior que o mundo, né? Depois, eu menor que o mundo e agora eu igual ao mundo, certo? Então, ele traz aqui nessa terceira fase uma poesia de caráter mais filosófico, tá? Então, uma poesia filosófica reflexiva, né? O que ele reflete nesse momento da vida dele, então? Vários temas, tá? Ele reflete sobre a vida inteira, o sentido da vida, o sentido da morte, fala muito sobre a velhice, né? Porque era um período em que ele já se encontrava velho. Essa terceira fase de Drummond é a fase em que ele já se encontrava na terceira idade, né? Então ele fala muito sobre a velhice, sobre a experiência de vida, sobre tudo que a vida trouxe, né? Como contribuição para ele, enquanto ser humano, enquanto experiência de vida, tá? Fala sobre o tempo, amor, né? Aí ele fala sobre família também, relembra a infância, mas ao mesmo tempo também ele analisa as coisas que acontecem, né, no mundo. Então ele traz temas universais também, faz abordagens sociais dentro dos seus poemas e das suas obras também. Então, nós podemos encarar a terceira fase de Drummond, né, como a fase da experiência, como a fase em que ele traz tudo que ele viveu na vida dele, né, e nos mostra ali em caráter de experiência de vida. Como essa terceira fase também ela já estava num período em que o modernismo se encaminhava para a terceira fase, né? Porque o Drummond, diga-se de passagem, ele é um poeta da segunda fase modernista, tá? Mas quando ele escreveu as obras na sua terceira fase poética, o modernismo já estava se encaminhando para a terceira fase, tá? E na terceira fase a gente teve muitas poesias de tendência concretista, tá? Quando a gente for estudar a terceira fase, nós vamos falar o que foi o concretismo, como é que ele se deu, mas nessa fase o Drummond já começou também a escrever alguns poemas concretistas, né? Já adotando a linha da terceira fase modernista, antecipadamente, digamos assim, porque ele era sempre um cara muito antenado com as coisas que aconteciam tanto num contexto literário, quanto num contexto social, econômico, político e tudo mais. Um poeminha rápido aqui, né, dessa terceira fase de Drummond, só para a gente analisar. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Eu quero que meu soneto, no futuro, não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser e não ser. É uma reflexão bem profunda, né, de uma fase da vida em que ele já se encontra tão maduro, né, que às vezes até a sua própria voz, seus sentimentos se encontram abafados, né? Por isso que ele fala aqui, eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Ou seja, ele já não tem mais aquela esperança da juventude, talvez ele já não tenha mais, né, todos aqueles sonhos da juventude, tá? Mas ele traz ali a voz da experiência naquele momento de vida em que ele vive, porque ele já viu muita coisa. Aí, outro poema que ele faz, uma reflexão, lembrando dos anos que ele viveu em Itabira, faz reflexão sobre a sua infância, né? Porque nessa terceira fase também, ele também faz algumas reflexões de momentos já vividos, né? No seu passado. E agora a gente vai falar sobre Cecília Meirelles, né? Gente, Cecília Meirelles também foi uma poetisa incrível, tá? Ela foi professora, ela foi poetisa, ela foi escritora para grandes jornais, né, do nosso país.
E a Cecília Meirelles, ela também tem uma particularidade que influenciou muito as suas obras. Ela foi uma menina que perdeu a mãe aos 3 anos de idade, né? E nunca conheceu o pai. E foi criada, então, pela avó. Então, desde muito cedo, a Cecília, ela conviveu com a dureza da morte, né? A perda da mãe aos 3 anos de idade não é fácil para uma criança, né? Ficar órfã. Em nenhum momento da vida é fácil perder os pais, né? Eu já perdi meu pai e sei que é uma situação das mais complexas que a gente vive na vida enquanto ser humano, é a perda de um ente querido, né? Mas para uma criança é ainda mais doloroso, porque a criança, ela depende de tudo, né? De tudo. Ela depende até da comida que ela vai comer, da roupa que ela vai vestir, né? Da água que ela vai beber, ela depende ali dos cuidados dos seus pais. Então ela perde a mãe muito cedo. E isso ficou muito marcado, né? Mesmo que ela fosse muito novinha, mas essa perda ficou muito marcada na vida de Cecília Meirelles. Então, ela traz para os seus poemas essa questão aí da efemeridade da vida. O que significa a palavra efêmero, né? Efêmero é aquilo que é passageiro, aquilo que é breve. Então, desde criança, ela tem esse sentimento de que a vida é muito breve, que nós, seres humanos, somos muito vulneráveis, né? A pandemia trouxe esse sentimento, né, de vulnerabilidade para a gente. Trouxe essa ideia de que, poxa, eu estou saudável hoje, mas amanhã ou daqui a poucas horas eu posso não estar. Então, a Cecília Meirelles, ela tem muito disso, né? Desse sentimento de que a vida é transitória, de que a vida é breve, que ela passa rapidamente, tá? Por causa mesmo da perda da mãe, né? E depois de nem ter conhecido o pai, então ela sempre trouxe esse sentimento interno e transmitiu esse sentimento interno para as suas poesias. Então, as suas poesias, olha as principais características das suas poesias, né? Elas são muito intimistas, porque ela fala muito do seu íntimo, dos seus sentimentos, das suas reflexões e impressões pessoais. Ela faz um resgate da lírica tradicional. Olha que interessante isso, gente. Isso eu queria muito que vocês gravassem aí, tá? O que acontece? O modernismo, inicialmente, a primeira fase modernista, veio para romper com todos os padrões. Vocês estão lembrados disso? Romper com tudo que era acadêmico, que era formal, trazer uma linguagem coloquial mais livre, né? Mas a segunda fase, que é a fase da maturidade, a fase da consolidação, os poetas começam a ver o seguinte: nós não vamos desperdiçar essas conquistas da primeira fase modernistas, que foram muito importantes, né? Por exemplo, vamos dizer não àquele modelo formal do parnasianismo que trazia um rebuscamento, né, de linguagem que às vezes as pessoas nem entendiam. A linguagem ela era extremamente erudita, muito bem elaborada, e às vezes isso não ficava acessível para todas as pessoas. Então, o modernismo, principalmente na primeira fase, trouxe essa conquista, né, de trazer uma literatura mais popular, mais coloquial, mais acessível. Mas na segunda fase, os poetas começam a refletir que tudo bem, essas conquistas são importantes, são, mas nós somos livres, nós somos poetas, né? Nós temos estilos também próprios e somos livres. Se quisermos escrever um poema com um rigor formal, o que há de mal nisso? Porque tem belos sonetos. Os sonetos, eles são extremamente rigorosos, né? Na métrica, extremamente rigorosos na rima, mas são lindos, são belos, né? Se a gente for pensar nos sonetos, por exemplo, de Camões, nossa, são maravilhosos, né? Trazem reflexões incríveis para a gente e são formais. Então, os poetas da segunda geração, eles passaram a pensar nesse sentido. Por isso que foi chamada a fase da maturidade, sabe, gente? Porque os escritores começaram a perceber
que eles não podiam ser somente radicais o tempo inteiro, né? Mas que eles podiam fazer essa associação e trazer estilos diferentes, tanto para a poesia quanto para a prosa. Então, ela faz um resgate da lírica tradicional, ela escreve muitos sonetos, tá? Outra característica importante da obra dela é que ela fala muito sobre a efemeridade da vida, que é isso que eu falei para vocês, ter essa ideia de que a vida é muito passageira, muito breve. Ah, e outra coisa, os poemas dela, eles são muito musicais. Então, todos os poemas da Cecília, ela escreve com muitas aliterações, muitas figuras de linguagem, que dá a impressão que é até uma música, né? Ele tem um ritmo meio que cantado, né? Soa meio com ar de quando você declama um poema de Cecília, ele soa meio com ar de musicalidade. E essa é uma característica simbolista, tá? Então ela faz o resgate do simbolismo, né, para dentro das suas poesias, por isso que se chama de poesia neossimbolista, tá? Ela traz essas ideias aí da musicalidade, do misticismo também, né? Muita religiosidade, o simbolismo tinha muito isso, né, da presença da religiosidade nas obras, e ela resgata isso daí para dentro das suas obras também. Mas ela também tem poesia histórica, né? Romanceiro da Inconfidência, por exemplo, que é um poema que ela fala da Inconfidência Mineira, é um poema de caráter histórico. Gente, um dos poemas que eu mais gosto de Cecília é Motivo, que diz assim, ó: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou se passo. Eu sei que eu canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Gente, então aqui a gente vê fortemente a presença da efemeridade da vida, ou seja, que a vida é breve, a vida é passageira, e ela diz assim, olha, para mim o importante é o instante. Olha o primeiro verso do poema, eu canto porque o instante existe. Então não interessa se vai ter amanhã, né? Não me interessa o ontem, me interessa que no momento eu tenho que estar bem, no momento eu tenho que estar feliz, eu tenho que viver o hoje. Aí ela fala, eu não sou alegre, mas também não sou triste, né? Nossa, eu não sou aquela pessoa feliz, mas também não sou aquela pessoa deprimida. Sou simplesmente poeta. Aí, olha bem, gente, se eu pudesse dizer para vocês a dica das características da poesia de Cecília Meirelles para o Enem, para o vestibular, você tem que se pegar nessas palavrinhas que ela fala dentro dos seus poemas. Olha, irmão das coisas fugidias. O que são coisas fugidias? Coisas que nos escorregam das mãos, passam muito rápido. A gente não é dono nem proprietário de nada, gente. A gente não é dono nem proprietário nem da própria vida, porque a nossa vida é de Deus. Então, as coisas são muito fugidias, né? Elas são momentâneas, tá? Então, ela fala no final aqui, ó, eu sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, ou seja, a morte vai chegar para todo mundo, tá? Todos nós iremos embora, né? Bateremos em retirada dessa terra um dia. E ela tem essa certeza, e ela diz essa certeza no final do seu poema, ó. Um dia sei que estarei mudo, ou seja, a vida vai acabar. Mais nada. Essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? Que a gente vai morrer, tá? No meio do poema aqui, né? No verso anterior, na estrofe, perdão, anterior, ela diz: se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei. Eu não sei se fico ou passo. Então, vejam bem, quais são as principais características, né, de Cecília Meirelles retratadas em seus poemas? A efemeridade da vida, tá? Essa questão aí de que nossa vida é muito passageira, é muito breve, tá? A presença dos seus sentimentos íntimos, né? Ela traz esse sentimento interno e ela deixa isso transparecer em seus poemas, tá? E ela traz aqui, ó, estão vendo aqui? Essa formalidade, né? Poética para dentro do seu poema. Ela resgata essa formalidade, que é a questão das rimas,
né? A questão da métrica. Ela não vê problema nenhum, tá? Em trazer poemas metrificados e rimados para as suas composições. Olha um outro poema que eu amo de paixão, né? De Cecília Meirelles. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Retrato. Retrato, nossa, é um poema que diz tudo sobre a vida de um ser humano para mim. Porque a gente tem várias fases na vida da gente, né, meninos? A gente, quando é criança, a gente corre, a gente tem energia, a gente brinca, a gente não se cansa, né? E o tempo inteiro a gente quer fazer alguma coisa. Eu me lembro de quando os meus meninos eram pequenos, que eles estavam correndo, brincando. E aí, quando um coleguinha ia embora, né? Às vezes a casa estava cheia de meninos, mas cheia mesmo. Aqui em casa, antes da gente construir uma área que a gente tem ali no fundo, o meu marido tinha colocado um gramado para eles jogarem bola, porque eu tenho 2 filhos homens, né? E homem tem muita energia. E aí, eles chamavam os meninos todos da rua para brincar. Todos os meninos da rua vinham jogar bola aqui em casa. E aí eles corriam, eles brincavam, eles suavam. E aí, às vezes, passavam a tarde inteira, né, jogando bola. E quando os meninos todos iam embora, eles chegavam perto de mim e falavam assim, tem nada para fazer? O que a gente vai fazer agora? Falava, poxa vida, vocês já brincaram até falar chega, já suaram a camisa até falar chega, vocês ainda querem brincar mais? E eu ainda tinha que brincar mais um pouco. Às vezes tinha que sentar no chão, brincar de carrinho, né? Então, assim, a vida da gente tem várias fases, né? A gente é criança, muita energia, a gente é jovem, muitos sonhos, muita coisa para realizar, muita coisa para fazer. Nossa, eu tenho o Enem, eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que conquistar minha carreira, eu tenho que ser independente, eu tenho que ter dinheiro, né? Eu tenho que ter minha profissão estabelecida, eu tenho que concretizar todos os meus objetivos, tenho que fazer minha casa, tenho que comprar meu carro, né? Todos esses sonhos. Mas aí chega a velhice, né? E na velhice, a pessoa começa a perceber que a vida passou, que logo ela vai embora dessa terra e que a gente nem se deu conta de quanto a vida foi breve, foi rápida, né? E foi um sopro. Então, vamos refletir sobre Retrato? Retrato é um poema que a Cecília Meirelles escreveu como se ela estivesse diante, né, da sua própria foto se vendo velha, como se ela estivesse diante de um espelho e vendo, né, o quanto ela já está envelhecida e faz reflexões sobre a sua própria vida, a sua velhice e aquele ponto, né, da vida em que ela está vivendo. Então ela diz assim: eu não tinha esse rosto de hoje. Olha, ela começa dizendo que ela está olhando ali o seu retrato, né, e se vendo velha. E ela nem está se reconhecendo mais naquela foto, porque ela está muito já em idade avançada, né? Então ela fala: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então ela faz uma reflexão da velhice dela, né? No momento da vida que ela já se encontra sem força, né? Ela já não consegue ter energia. Ela sente que as mãos estão paradas, frias, mortas. O coração já não está tão sensível, né? Quanto um coração de um jovem que se encanta por qualquer coisa, que se deslumbra, né, pelas coisas da vida, pelos passeios, pelas festas. E aí ela já está numa fase da vida em que ela está inerte, parada, sem energia, né? E aí ela se faz uma pergunta: em que espelho ficou perdida a minha face? Ou seja, todos nós vamos chegar em um ponto da vida que nós vamos olhar para trás, vamos ver nossas conquistas, nossos sonhos realizados, mas nós vamos ver que mesmo assim a nossa vida vai passar e que a gente vai partir dessa terra. E aí fica a dica, né, gente, para a gente fazer sempre boas escolhas, viver sempre o melhor, né? Aproveitar sempre os nossos momentos felizes, não desperdiçar o tempo, porque um dia a gente vai partir, né?
E a Cecília Meirelles traz muito essa reflexão, então, da transitoriedade da vida, da efemeridade da vida. E agora, para podermos, né, encaminhar para o finalzinho da nossa aula. Tudo bem até aqui, meninos? Me dá um feedback, por favor. Eu fico tão solitária, sozinha, falando aqui nessa tela de computador. Digam para mim, estão me acompanhando direitinho, entendendo tudo? Tem dúvidas, tem questões? Abram o áudio e falem para mim, por favor, não sejam mal educados. Refletindo na vida agora, professora. Crise existencial. Não é? Bem filosófico. E aí, gente? Fala para mim mais alguém. Tá tudo bem? Estão entendendo? Estão gostando? Sim? Cri, cri, cri. Oh, mas isso é falta de educação com a professora, gente. Vamos interagir. Janaína, sempre. Que bom. Então, vamos embora lá. É porque sempre eu fico felizes. Oi? Sempre estamos entendendo. Que coisa boa. Meninas, é porque eu fico tão solitária aqui diante dessa tela que eu fico com saudade de ouvir a voz, pelo menos, de vocês, já que vocês não mostram o rostinho para mim. Gente, vamos falar sobre Vinícius de Moraes agora, né? Quem tem aí a coragem agora de falar para mim, então, quais foram os poetas da segunda geração de destaque que nós estudamos aqui? Não são só esses, tá, gente? Deixa eu falar aqui. Não são só esses os poetas da segunda geração, mas a gente sempre escolhe aqueles que ganham maior destaque no Enem e nos vestibulares, tá? Não são só esses. Tem Murilo Mendes ainda, que também é um poeta muito importante, mas a gente dá destaque para aqueles que a gente sempre vê que tem uma ou outra questão caindo no vestibular, no Enem, né? Porque é isso que é mais importante para vocês nessa fase estudantil aí de vocês, tá? Mas me digam aqui, quem tem coragem de dizer, então, quais foram os poetas que nós já estudamos, então, que nós estamos terminando da segunda fase? Oi? Não fala todo mundo de uma vez, não, que bagunça minha mente. Vamos, gente. Quem a gente estudou? Quais os poetas? Bora lá? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, a gente acabou de estudar. Drummond. Nosso Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. E agora a gente vai estudar Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, tá? Gente, Vinícius de Moraes, ele foi quem trouxe, né, a bossa nova. Poxa vida, né? Quem ajudou na construção desse ritmo musical, né, que ganhou o mundo, que conquistou o mundo. Bossa nova. Professora, perguntinha. Vinícius de Moraes é com I, o Moraes, ou com E? Com E. Aí tá com I. Aqui é erro de digitação. E eu coloquei lá no formulário com I e ficou errado. Então, vamos reconsiderar. Todo mundo erra. Certinho, é verdade. Eu acho que o problema que vocês tiveram com o formulário hoje é porque na aula de hoje eu coloquei as respostas certas para aparecer, as respostas erradas para aparecer para vocês, né? Para vocês terem um gabarito ali imediato. Então, eu vou ver ali quais foram os questionamentos que vocês me fizeram aqui no WhatsApp para depois olhar se aconteceu alguma coisa de errada com essa gabaritação, tá? Mas essa pergunta foi bem pertinente, foi boa, porque realmente aqui no slide, né? Eu peguei esse slide praticamente pronto da internet, só fiz algumas adaptações pessoais, mas o Moraes é com E, o dele, né? Existem alguns sobrenomes Moraes com I, né, de algumas famílias, mas do Vinícius de Moraes, de um modo especial, o nome dele é com E. Mas vamos lá. O nosso poetinha, Vinícius de Moraes, gente, o cara, ele era assim. Deixa eu falar a verdade, porque a verdade tem que ser dita, né? Muito gênio, muito afinado com o seu tempo, mas era um boêmio, tá? Cachaceiro mesmo. Bebia muito, levava uma vida boêmia, muito cigarro, muita bebida, né? Mas muita composição de alto nível também. Foi um sonetista de marca maior. O nosso Vinícius de Moraes, ele é mais conhecido especialmente pelos seus sonetos, né? Quem não conhece aquele verso que diz, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor. É dele, né?
De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele não se encante, né, mais meu pensamento, dele se encante mais meu pensamento. Então, assim, Vinícius de Moraes, ele tem sonetos que até hoje, né, jovens de hoje recitam, né, está presente nas músicas, né, de hoje ainda, os versos de Vinícius de Moraes. Vira e mexe, algum ou outro cantor pega versos de Vinícius de Moraes e coloca em suas composições musicais, porque realmente os poemas dele são inspiradores, né? Ele falou muito sobre a mulher, tá? Sobre a beleza feminina, sobre a sensualidade feminina, né? Mas ele teve muitos poemas também de temática social, e ele é muito conhecido por essa participação na bossa nova, né? Ele tem composições como Garota de Ipanema, né? Aquela que diz: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Então, Garota de Ipanema, né? Ficou conhecido mundialmente, né? E esse ritmo bossa nova, tá? Ficou conhecido mundialmente também e teve a contribuição de Vinícius de Moraes. Seu poema, né, mais declamado, mais discutido, mais aclamado é Soneto de Fidelidade, né, gente? Que diz assim: é lindo, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Aô, Goiás, hein? Se a gente tivesse um cara apaixonado na gente desse tanto, hein, gente? Pelo amor de Deus, precisava fazer mais nada na vida, né? Isso vale também para os meninos, né? Se tiver uma menina apaixonada desse tanto aqui, olha para você ver, gente. De tudo ao meu amor serei atento antes. De tudo. De todas as coisas. Nada importa para mim. O que mais importa para mim é o meu amor. E eu vou cuidar dele com zelo e sempre, tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Ou seja, o meu pensamento tem que estar conectado nele. Meu pensamento tem que estar conectado nela. Isso é o que me importa. Quero vivê-la em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. Isso é muita paixão, né, não, gente? Então, o nosso poetinha, o Vinícius de Moraes, ele trouxe o amor, ele trouxe a beleza feminina, ele trouxe esse sentimento tão lindo e tão puro, que é o amor, e que a gente realmente deveria viver de verdade, né? Porque é o maior, o mais nobre dos sentimentos, é o amor. Quando você ama, você não quer o mal. Quando você ama, você não quer perseguir a pessoa. Quando você ama, você não quer que nada de ruim aconteça com ela. Você não quer, né? Você prefere sofrer no lugar dela. Então, ele trouxe esse amor verdadeiro, né? Para os seus poemas, para as suas reflexões. Mas o Vinícius também teve poesia. Ele não falou só de mulher, de Copacabana, da sensualidade, tá? Ele falou também de poema social. Como a gente está terminando a aula, esse é o último poema de Vinícius que eu vou refletir com vocês, mas esse eu não posso deixar de refletir com vocês. Por favor, fiquem comigo até o fim, porque a gente precisa conhecer Rosa de Hiroshima. Gente, não dá para sair da aula sem conhecer Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. Rosa de Hiroshima, gente, é um poema que o Vinícius escreveu por causa, em alusão à bomba que os Estados Unidos... Oi, quem falou comigo? Sim, Luciana? Não estou te ouvindo. O áudio está muito ruim. O meu? Melhorou? Melhorou o áudio, meninos? Tá uma falha, querida. Tá com Melhorou, interferência, Gabriel? professora. E Tá com agora? interferência. Sim. Agora melhorou. Agora melhorou? Melhorou.
Ah, então tá, beleza. Então eu vou retomar tudo que eu já havia falado para vocês não perderem um detalhe, porque Rosa de Hiroshima, gente, não dá para vocês saírem da terceira série sem conhecer Rosa de Hiroshima. Não dá para falar de Vinícius e não analisar Rosa de Hiroshima. Rosa de Hiroshima é tudo, então por isso que eu peço, fiquem comigo até o finalzinho. Eu sei que já está quase extrapolando a aula, mas é o último poema que eu vou analisar com vocês. Rosa de Hiroshima, vocês têm que conhecer. E cai muito mesmo no Enem. Então, fica comigo e atento aqui, por favor. Rosa de Hiroshima, esse título é em alusão à bomba que os Estados Unidos, né, jogou nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né, foi uma bomba jogada inutilmente, porque o Japão já estava fracassado, já estava, né, praticamente falido, e os Estados Unidos jogaram essa bomba, então, para fazer os japoneses se renderem, né, definitivamente, se darem como vencidos, mas uma bomba desnecessária, porque o país já estava fracassado naquele momento, entendeu? Então, o Vinícius, ele traz essa reflexão, né, sobre essa bomba que foi inútil, foi inválida, foi cruel, foi sanguinolenta, né? Matou 250 mil pessoas na cidade de Hiroshima e foi desnecessária, né? Foi uma ação desnecessária do governo estadunidense naquele momento. E esse rosa, tá, gente? É uma metáfora, porque eu não sei se vocês já viram, mas eu creio que sim. Quem não viu, pesquisa na internet. Quando a bomba caiu na cidade de Hiroshima, né? Subiu uma fumaça, tá? Que formou uma espécie de rosa, de cogumelo gigante. E essa cena foi fotografada, né? E ganhou fama internacional. Essa foto, ela é sempre, né, veiculada nos livros de história e muito refletida também nas aulas de arte, tá? Talvez a Annelise até ainda analise, né, essa cena, esse contexto aí, num ponto de vista artístico, tá? Então, rosa é simplesmente uma metáfora da fumaça, né, causada, a destruição. Então, não era uma rosa, mas é simplesmente um cenário de destruição, tá? Então, esse título Rosa de Hiroshima, né, é uma metáfora irônica, digamos assim, né, para fazer alusão àquela fumaça que destruiu, não a fumaça, mas àquela bomba que destruiu vidas, que deixou sequelas na vida de muitas pessoas, consequências catastróficas na vida de muitas pessoas. Então, Rosa de Hiroshima é uma reflexão sobre essa bomba injusta, desnecessária, né, corrosiva, tá? E que trouxe tanta desgraça mesmo, né, que trouxe para a vida das pessoas. Então, vamos lá para a reflexão de Rosa de Hiroshima, que depois, inclusive, virou uma música, que Ney Matogrosso, né, colocou uma versão musical para essa letra, para esse poema. Depois vocês pesquisem também, é muito interessante, né, a versão musical que Ney Matogrosso fez também a partir desse poema. Pensem nas crianças. Então, o poeta aqui está chamando o leitor, chamando a sociedade, chamando o mundo para refletir sobre o problema, né, da catástrofe nuclear que aconteceu sobre Hiroshima. Chamando a gente para pensar, né? Eles chamam para a gente pensar nas crianças, pensar nas meninas, pensar nas mulheres, pensar no contexto social daquela bomba. Então, pensem nas crianças, mudas, telepáticas, porque a bomba emudeceu mesmo, né? Toda uma cidade, toda uma sociedade, né? Pensem nas meninas cegas, inexatas. Então, ele está querendo dizer aqui, ó, que desde as crianças, né? Desde as meninas, tá? Todos sofreram as consequências e perderam a esperança de vida, né? Quando ele fala cegas, inexatas, é porque elas perderam a esperança de vida. A minha vida não tem... Porque, geralmente, a vida de um ser humano, a gente tem
sonhos para cada etapa da nossa vida, né? Enquanto criança, brincar e estudar, enquanto adolescente, passar no vestibular e entrar numa faculdade, né? Arrumar o primeiro emprego, enquanto adulto, conquistar a casa, o carro, a vida própria. Então, a gente tem perspectivas de vida, mas essas crianças ficaram cegas, inexatas, sem perspectiva, sem sonhos, né? Porque a vida delas acabaram, muitas perderam seus pais, perderam suas mães, né? Foram parar em abrigos, viver do favor dos outros, sobreviver a duras penas, né? Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Então, olha, as mulheres, rotas alteradas, né? Suas vidas foram alteradas, seu destino, tá? Os seus projetos, né, foram totalmente destruídos, alterados, modificados. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Então, a bomba deixou feridas e marcas profundas na vida das pessoas. Não só feridas físicas, mas feridas na alma, feridas no psicológico das pessoas, né? Mas as feridas físicas, elas foram gigantescas, tá? Muitas pessoas que sobreviveram à bomba, porque 250 mil pessoas morreram, mas as pessoas que sobreviveram, elas tiveram sequelas incríveis, né? Tiveram câncer posteriormente por causa da radioatividade, né? Tiveram braços amputados, muitas vezes pernas amputadas, alguns ficaram cegos, outros surdos, né? Outros deformaram a face porque foi uma bomba nuclear de efeito radioativo, né? Assim, gigantesco. Eu não sei se vocês já viram a foto de uma menina. Quem não viu também, eu gostaria que pesquisasse. Essa menina, ela foi fotografada nua, correndo no meio da rua, praticamente derretendo em vida. Porque quando a bomba caiu, a roupa começou a colar no seu corpo, derreter a pele, o corpo dela, ela tirou a roupa, porque ela foi se queimando em vida. E aí ela foi fotografada correndo, assim, nuazinha, né? Ela estava com 9 anos de idade na época. E, pasmem, a bomba foi capaz de derreter a sua pele, tá? Ela teve queimaduras gravíssimas, a ponto de colar o rosto dela no pescoço. Ela ficou muitos anos com o rosto colado no pescoço. Há uns 5 anos atrás, ela já está velha, essa mulher, não sei se morreu agora, mas até 5 anos atrás ela era viva, e ela deu uma reportagem para o Fantástico, dizendo que ela viveu uma vida inteira em tratamento. Várias e várias cirurgias, internações, ela teve que fazer uma cirurgia para descolar o rosto dela, né, do pescoço. Uma não, ela fez parece que 20 e tantas cirurgias até o ponto de ela reabilitar a mobilidade do pescoço, porque ela teve que fazer várias sessões de fisioterapia, reabilitação. Ela perdeu toda a expressão facial, porque o rosto dela também derreteu, se deformou todo, então teve que fazer reconstituição facial. Ela deu essa entrevista. Eu ia até pesquisar para trazer para vocês, mas eu sabia que não ia dar tempo, porque eu sempre falo muito, né? E aí a aula fica sempre extrapolada e não ia dar tempo. Então, essa poesia traz essas reflexões para a gente. E aí ele fala assim, ó, mas ó, não se esqueçam da rosa, olha a ênfase, da rosa de Hiroshima, não, ou seja, chamando a gente para não se esquecer dos horrores da guerra, né, dos horrores nucleares, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Gente, então, Vinícius de Moraes, né, gente? Nada mais, nada menos que Vinícius de Moraes, que teve vários poemas dedicados à mulher, à feminilidade, né, às questões de exaltar o amor, tá, os sentimentos mais íntimos. Então, ele teve muito esse lado romântico, né? Foi um músico, um poeta, um escritor, um cronista, mas ele trouxe também essas reflexões sociais, e Rosa de Hiroshima é um dos mais famosos poemas dele, que traz para a gente essa reflexão sobre a inutilidade das guerras, e principalmente uma guerra nuclear, que traz tantos horrores, tanto sofrimento para pessoas inocentes, né? Para pessoas que com a sua vida pagam um preço.
Meninos, então, por hoje é só, tá? Muito feliz de vocês estarem comigo até agora, né? E a gente já vai se despedindo aqui, então, tá? Peço a vocês que estejam comigo na aula de amanhã, tá? Não percam a aula de amanhã, pós-médio de redação, tá? A gente vai se despedindo por aqui. Fiquem com Deus. Bom fim de aula e eu vou responder as dúvidas de vocês no privado, ok? Beijinho a todos tchau. e até amanhã. Deus. Beijo, com Deus. Tchau, Mostra o tchau. rostinho aí na despedida. Tchau, Maravilhoso, tchau. sim. Com Deus. Tchau. Tchau, Até tchau. amanhã. Até com Deus. Tchau, tchau. Muito bom estar com vocês.